Então, agora eu vou falar para vocês de outro assunto. Você já tem o seu chatbot pronto, ele já está interagindo com as pessoas, mas você viu que ele dá uma mancada ali, outra aqui, não entende uma pergunta, uma mensagem não está tão boa, não está respondendo o usuário. Como a gente vai evoluir o nosso chatbot que já está funcionando e já tem conteúdo? Aí eu criei um tutorial de monitoramento. O jeito que a gente faz na Thaís ainda é bem rústico. Tem empresas que trabalham com chatbots, que tem coisas mais automatizadas, ou tem mais revisores, né? Isso depende também do tamanho do bot. O nosso é bem rústico, bem simples, e eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente criou um termo que seria curadoria orientada a dados, porque a gente vai lá, vê o dado e tenta evoluir o nosso bot com o dado. Analisando a confiança. Quando o usuário ele manda uma pergunta para a Thaís, lá no código dela tem uma confiança do quão exato ela conseguiu entender essa pergunta. Então a gente criou uma métrica. Se está abaixo de 7, ela não está tão boa. Se está acima de 7, ela entendeu bem. Então está eficiente. Aqui no caso, a gente tem o Kibana, que ele vai recolher esses dados para a gente. Toda pergunta que o usuário escreve lá, ele vai retornar com a confiança para a gente poder analisar depois. Aí, por exemplo, como enquadra no estatuto? Porque o usuário, gente, ele vai sempre sair fora da regra. Você pode colocar todos os exemplos que você acha que existem sobre aquele assunto de pergunta. Ele vai inventar um jeito de falar e acabou. Então, aqui a nossa confiança foi 6, né? 0,78. Vamos tirar os quebrados, foi 6, né? Porque é em 0, né, que ele conta. É 0,7. 1 seria o exatão, que é bem difícil de conseguir. Daí, aqui, Salic o que é? 9. Então, a gente consegue distinguir claramente que nas intentes do Salic, elas estão muito melhores do que as intentes de enquadramento, né? E aqui a gente pode analisar, criar um doc, do jeito que você quiser se organizar, para tentar evoluir essas intentes que não estão tão eficientes. Aqui, a gente tem uma parte também lá no Kibana, que é o que cai no fallback. O que é o fallback? É o que ela não conseguiu entender de forma nenhuma. Então, a gente sempre tem em mente que é melhor ela não entender do que ela mandar uma resposta errada. Pegar um assunto diferente e jogar lá como se fosse o certo. Isso é pior, porque o usuário pode ficar confundido, ele pode querer aplicar essa informação depois e ele vai falar, olha, o chatbot de vocês me falou que era assim. E aí, o que a gente vai falar se está aí registrado, né? Dúvida? Só no slide anterior, Sim. eu vi que você chegou a esse número aí, 60 e tantos por cento, 90%. Como que chega a esse... Deixa eu voltar mais aqui. A esse número aí? Aí deu uma travadinha, gente, só um minuto. Esse número ele é retornado pelo próprio Rasa. Isso. É o grau de confiança que o Rasa gera. Então você lembra que a gente criou todas aquelas histórias, né? Ele vai gerar o treinamento lá, só porque aqui, assim, o processo de inteligência ele não é determinístico, né? Não vai ser 100% preciso naquilo lá, que é a palavra que nós falamos. Dificilmente vai ser 1, alguma coisa, né? Então, quando a pessoa manda uma pergunta, o motor do Rasa vai lá e compara. Olha, eu recebi esse texto aqui, vou jogar ele contra a minha base de treinamento. E ele vai comparar contra cada uma das histórias, cada uma das intentes. Aqui foi mais alta, Salic o que é? 0,678 de confiança. Porque é aí que entra a parte do processamento da linguagem natural. Né? Ele recebe um pedaço de texto qualquer e ele tem que tentar identificar um sentido, tentar identificar a intente contra aquilo ali. Então é o grau de confiança da intente, né? Da intente melhor, mais próxima da string que a pessoa mandou. Aí se ele vai ou não responder, depende da configuração que eu vou fazer. Exatamente, que é a régua de 0,7 que a Paula estava falando. A gente pode deixar mais baixo essa confiança quando a gente vai colocar os parâmetros. Por exemplo, você tem a opção de falar para a sua inteligência artificial, você reconhecer um 4, manda a resposta, reconheceu, manda. Mas a gente prefere deixar o da Thaís mais fechado, porque é aquela coisa. É um órgão muito, né, assim, sério. Então, se ela mandar a resposta errada, pode trazer problema. Então, a gente prefere que ela não entenda do que ela responda errado.
aqui é o fallback, é o que ela não consegue entender. Então aqui a gente tem uma gama de tudo que o usuário falou e ela não conseguiu responder. E aqui a gente pode curar, a gente pode tentar resolver esses bugs, né? Para que ela seja mais eficiente nas próximas conversas. Porque, claro, a conversa que ela teve com aquele usuário, infelizmente ela frustrou, acabou, não tem mais como voltar, mas vai vir outros usuários com dúvidas parecidas, então a gente tem que sempre tentar ser mais eficiente. Beleza, eu tenho todos aqueles dados, né, do Kibana, onde você vê a confiança, você vê onde caiu, mas a maioria dos problemas a gente não consegue resolver só assim, só vendo a confiança e o exemplo da pergunta. Porque às vezes, sem o contexto, aquela pergunta pode ser de outra coisa, né? Se o usuário fala senha, se for em um banco, né, pode ser, sei lá, senha do cartão, pode ser senha da página de login. Então, é interessante, às vezes, você ter acesso à conversa, você analisar a conversa e depois que analisar a conversa, ver qual seria a melhor forma de resolver aquele bug. Exemplo de conversa que ela não conseguiu entender. Aqui a gente não trabalha com os nomes dos usuários, né? A gente trabalha com esse guest e um número de interação para proteger o nosso usuário. Então, ele perguntou, qual o período para deduzir? Ela não entendeu. Ela tem esse conteúdo? Tem, mas ela não entendeu. Aí ela falou, poxa, acho que ainda não sei isso. Né? Aquela coisa. Não entendeu, vou mandar um fallback. Não sei, não entendi. Aí ele vai e pergunta de novo, a pessoa física pode deduzir até quando? E ela, de novo, infelizmente, não conseguiu responder. Então, isso é um bug que a gente precisa resolver para que ela seja eficiente, para que ela não frustre outras pessoas que venham demandar esse assunto. Por isso que é interessante analisar a conversa. Porque se você vê isso aqui separado lá no Kibana, às vezes você nem percebe que foi uma mesma pessoa que perguntou 2 vezes. E o quanto que isso está sendo frustrante, né? Beleza. Lemos, analisamos as conversas, encontramos vários erros. Então, a gente criou um parâmetro, né, para separar essas categorias de erros para a gente que está editando não ficar tão perdido no que tem que fazer em cada um. Então, a gente tem atualização de intents, que é melhorar a intent, né? Ou seja, a pergunta. É colocar outros exemplos que atendam o modo como o usuário esteja escrevendo. Isso é um tipo de bug. Atualizar intents. Atualização de stories. Porque, às vezes, ela tem, que são os diálogos. É o caminho que você vai guiar o seu usuário, né? Às vezes ela tem uma intent boa, às vezes a resposta dela tá boa, mas a Thaís não consegue entender porque está faltando uma construção lá no código dela de diálogo que indique esse caminho para que ela entenda. Porque no Rasa é essencial para a gente ligar uma intent com uma uter e ter um fluxo, senão ela não vai identificar. Mesmo se a intent, né, a pergunta esteja ótima e tenha atendido. Às vezes aparece lá confiança 9 e ela manda um fallback. Então é assim que a gente identifica que é um problema de história. Opa! Atualização de conteúdo. Nesse caso, você teria que melhorar a uter e a intent. Às vezes o seu conteúdo que você enviou, ele não está tão completo. Então, sobre aquele assunto, às vezes tem outras coisas para falar dali. Por exemplo, bloqueei a minha senha, né? Aí você pode falar, você bloqueou a sua senha da página do Salik, coisa assim, ou outros tipos de senha, né? Então, às vezes, você tem como ampliar aquela resposta. Se você põe mais informações naquela resposta sobre senhas, você tem que colocar nas intents também. Porque senão o usuário vai perguntar sobre aquilo e não vai ter. Então, é uma atualização de conteúdo. A gente teve esse exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu falei de 3, vou mostrar os 3 exemplos. Problema. As views do coach do bot estão sendo vistas como ativar aproveitamento de um processo do outro. Cada um desses processos está rodando como se fosse um computador. Não sei se vai carregar. Como que eu faço para construir uma imagem? Vai
vai carregar, gente, só um pouquinho. Beleza. Aqui é como a gente trabalha, né? A gente trabalha com GitHub e é aqui que a gente estrutura o nosso trabalho. Vocês podem usar outra ferramenta, podem estruturar de outra forma, isso fica a critério de vocês. Mas aqui, o que eu fiz? Atualização de intents. Sempre que eu ia atualizar as intents, eu analisava o Kibana, analisava as conversas e ia anotando as intents que precisavam ser atualizadas, separava por assuntos, ia lá, atualizava tudo de uma vez. Tá muito pequeno? Deixa eu ver aqui. Ai, é porque eu tô numa máquina virtual. Ela não vai. Tô numa VM, ela não vai. Então, daí você atualizou as suas intents, mas depois você tem que testar. Por isso que tem um check aqui. Porque atualizei essas, testei, deu certo, check. Atualizei, Salik preenchimento, deu certo, ela respondeu, check. Como eu vou saber que deu certo? Eu vou seguir a conversa do usuário e ter certeza que ela vai atender aquela necessidade. Então eu escrevo exatamente o que ele perguntou. Bom dia, aí depois eu pergunto a pergunta que deu errado, e assim vai. E aí quando resolveu, check, está resolvido, ela está eficiente nesse ponto. Beleza. Uma atualização de story. Vocês lembram que eu falei que o continuar a conversa é muito importante para a Thaís, né? Então, na atualização de story, a gente identificou que algumas histórias, alguns fluxos, não tinham continuar a conversa. Então, o usuário perguntava, a conversa acabava. Então, a gente precisou abrir uma issue, né? Uma tarefa de bug para consertar isso. Então, aqui são exemplos. Atualização de conteúdo, a gente teve uma do Versalik. Sempre que o usuário falava de algum projeto, a gente viu que seria interessante colocar para ele onde ele poderia consultar esses projetos. Então, todas as UTAs que tinha falando sobre projeto, quantidade de projetos ou informações que ele poderia consultar no Versalik, a gente melhorou a intent e melhorou a resposta. Inserir conteúdo novo. Aqui é quando você recebe um conteúdo, sei lá, vamos falar agora de enquadramento, né? Então, enquadramento é uma coisa lá da Lei Rouanet. Aí a gente vai e tem que criar uma resposta, uma resposta, uma pergunta e um diálogo, né? Que na nossa nomenclatura do Rasa é UTR, Intent e Story. Então, aqui, nesse caso, é um conteúdo novo, tem que criar os 3 de uma vez. Melhoria de UTR. Aqui é um caso comum, acontece muito. É quando você acha que a sua resposta está super eficiente, o usuário vai entender, resolver o problema, e ele continua falando, não resolveu a minha dúvida. Então, se ele escreve lá depois é um feedback. Às vezes nem tem um feedback que o usuário escreve, sabe? Ele se entrega, como eu falei para vocês. Então, às vezes ele fala, olha, Thaís, obrigado, mas ainda não resolveu a minha pergunta. Então, a gente sabe que é uma melhoria de UTR que a gente precisa fazer. É um pouco mais sobre intents. Aqui eu vou falar rapidinho para não ocupar todo o nosso tempo. A gente percebeu logo no início que a Thaís, como o Maia estava brincando hoje mais cedo, ela estava meio bêbada no início. Tudo que a gente falava caía em denúncia, né? A gente foi investigar por quê. Era o início do projeto, estava tudo bonitinho, perfeito, mas só caía em denúncia. E aí todo mundo frustrado. Poxa, e agora? A gente descobriu que no Rasa, não sei se é em todas as tecnologias de inteligência artificial, no Rasa, quando você coloca intents, né, que são essas perguntas dos usuários, parecidas, por exemplo, pode conceituar o Salik, pode conceituar o Salik, pode explicar a execução, tem um monte de pode. Quando o usuário escreve lá pode, cai diretamente aqui. Então, é um problema, porque o pode, ele é uma coisa insignificante na pergunta, não é o assunto. E se você coloca muito repetido, vai cair lá. Porque é assim que a nossa inteligência artificial processa a linguagem. Ela não vai saber que o pode não é importante, não é um assunto.
Tá repetido, pode é importante. Vai lá e manda para lá. Então, a gente criou um modelo que foi muito eficiente dentro do RAS e dentro dos nossos parâmetros que a gente construiu. Dentro do pipeline, que essa já é a parte ali do DevOps. Mas a gente criou um modelo de intents, e nesse modelo, todas as intents foram refatoradas, reformuladas e ficaram iguais, seguindo essa regra. A gente cria uma parte de perguntas com acento e sem acento, porque o RAS ele não diferencia se tiver uma palavra denúncia com acento e outra sem acento, ele acha que é duas coisas diferentes. Então a gente tenta colocar sem acento e tenta colocar com acento também. Não sei se vai ter nesse exemplo, se não tiver, porque a gente já evoluiu. Então a gente cria uma parte de perguntas, não põe interrogação nem nada, porque ele conta também, pra gente não é eficiente. Perguntas, quero denunciar um projeto, quero registrar uma denúncia, etc. E aqui a outra parte de palavras-chave, que aí denunciar via ouvidoria, denunciar a fraude. Então, assim, sempre uma pergunta, uma palavra-chave, uma pergunta, uma palavra-chave. E aí as intents ficaram mais eficientes, ela parou de ficar bêbada e ela parou de cair em denúncia na hora errada. Beleza. Rapidinho para mostrar para vocês isso no código, vai ser rapidinho. Aqui é o nosso terminal, a gente manda a pergunta aqui embaixo e ela responde para a gente. Como eu falei para vocês, a gente já tinha resolvido denúncia. Já estava resolvido, nada mais estava caindo lá, né? Mas uma forma de como desvirtuar essa eficiência da Thaís. Eu coloquei aqui várias denúncias mais projeto cultural. Então tá, como faço para denunciar um projeto cultural? Vários, né? Beleza. Aí eu tô aqui conversando com a Thaís. Caiu em denúncia. Entendeu? Se eu perguntar pra Thaís, em produção, que é a que vocês conversam no site, como faz um projeto cultural, não vai cair em denúncia. Ela já foi tratada. Mas aqui nesse exemplo de como desvirtuar o funcionamento dela, cai em denúncia. Então, quando a gente vai editar as intents, a gente tem que conhecer todo o escopo do bot para não desvirtuar a eficiência dele. Agora, voltando para o nosso slide. Agora eu trouxe um caso para vocês rapidinho para mostrar como a gente resolveria. Nas palestras anteriores vocês falaram e concordo que o processo de atualização de curadoria não deve ficar com os desenvolvedores. Vocês até desenvolveram a ferramenta para que esse processo possa ser feito por uma área de negócio. Sim. Só que a área de negócio, geralmente, ela é dividida, no nosso caso aqui, tem áreas que conhecem de determinados assuntos, né? Então, se a gente passa essa responsabilidade para a área de negócio, a gente corre um risco muito grande de desvirtuar o nosso gigante. Né? É por isso que tem que seguir o guia. A gente criou vários guias, assim, é para Thaís, mas serve para guia de outros chatbots também. Vocês têm que criar um guia, né, se vocês forem criar um chatbot do zero, para que essa pessoa de negócio que não está acostumada a mexer, ela tenha uma regra a ser seguida para ela não desvirtuar. Né? Por exemplo, lá no guia, não use palavras repetidas, tenta criar uma intent original, tenta diminuir o uso de pronomes, coisas assim. Resolveu? Sim, assim, eu acho que vai ser muito experimentação, né? Mas, se eu puder complementar. Complementa, mas... As ferramentas que a gente liberou, por exemplo, você tem mesmo problemas técnicos na formatação das coisas, né? Mas, assim, todo esse conteúdo que já falou na passada, de curadoria, da gestão do conteúdo, da criação de plataforma, não dá para simplesmente entregar na mão da equipe de negócio, né? Você tem que ter uma equipe um pouco mais especializada que vai beber da fonte, né, da equipe de negócio para trazer. O que a gente está querendo fazer
porque hoje, né, até a gente ter essas ferramentas, não teria como a gente fazer essa separação aqui. Teria que trabalhar todo mundo junto na mesma equipe. A gente não precisa se comunicar, né? Não é que está completamente estanque. Então a gente não precisa ter um pouco de comunicação, a gente vai ver daqui a pouquinho no treinamento, né? Vocês viram que a Paloma já começou a mostrar ali um pouco do código, output, né, do treinamento, então já começa a virar meio código, já começa a dar um pouco de medo, né? Quando a pessoa não está muito acostumada. Então a gente precisa ter essa comunicação. Mas a gente já consegue trabalhar de uma forma mais... Eu vejo que, de qualquer forma, vai ter que ter alguém que conheça o processo inteiro para passar. Para ser, vamos dizer assim, um aprovador, um validador de ideias, de histórias e de diálogos. Porque um ponto que é importante a gente ter em mente nesse contexto é que, assim, não deixa de ser uma resposta oficial do órgão para um cidadão, né? Então não pode ser simplesmente uma saída que não é supervisionada por ninguém, né? É como se fosse uma comunicação oficial de qualquer outro tipo. Então precisa ter No nosso caso, tem áreas que respondem por um assunto, outros respondem por outro, que nem conhecem esse outro assunto aqui, sabe? Então vai ter que ter alguém que consiga enxergar o todo para não acontecer esse problema, né? Diga. Vocês, na verdade, seguem uma frase e tentam chegar ao maior número de variantes dela, né? Ou seja... De ortografia, ela não consegue perceber que é a mesma coisa, porque para ela tudo aquilo se transforma em número. Mas isso que é a confiança. Quão próximo, mesmo que você escreva errado alguma coisa, aquele número que ela está lá é o que está dizendo para ela, está próximo o suficiente, esse aqui parece ser o que ele quer falar. Ele faz isso. Isso é que é a confiança. Ele faz isso. Ele vê a similaridade no limite, né? É a confiança no limite. Acima de 7. Se tiver muito errado, provavelmente ela não vai confiar. Assim, pelo que eu entendi da pergunta, você estava tentando identificar se, por exemplo, se a gente cadastrar todas as entidades falando de verbo e ele perguntar de valor, se ela automaticamente vai identificar. Não. Porque tem um mecanismo automático de procurar um sinônimo. Tem que estar na base do linguagem. Só vai simular isso aí. Essa similaridade ele calcula, né? É a confiança. Agora, ele não vai criar um sinônimo uma finalidade com uma demonstração errada, provavelmente vai reduzir o não é o que está falando. Mas isso que ele está falando muito errado. Se o próprio caso já tem. Oi, pode perguntar. Não, então, nesse contexto, que, por exemplo, você falou senha do cartão de crédito, senha do navegador, como que eu extraio o contexto do usuário? Sim. Por exemplo, eu estou com problema na senha, ela vai ter que perguntar, ou então, com base numa memória anterior, olha, eu estava navegando no site, então ela pode supor que aquela senha ali se refere à pergunta anterior. Sim, a gente tem alguns mecanismos. Por exemplo, a gente tem as entidades, apesar de que eu não trabalhei muito com entidade, não posso falar muito para vocês. Mas a gente tem as entidades que são palavras-chave que ajudam a melhorar a confiança daquela intenção. Então você extrai, por exemplo, senha de 6 dígitos, ou senha do cartão tal. Você extrai uma entidade para aquilo, que é um substantivo dentro de uma frase. O Watson faz isso, assim, com muitas regras, né? Já o RAS, ele só tem esse mecanismo de melhorar, né? Não é igual ao Watson. Outra coisa, você pode criar um fluxo nas suas stories e naquele fluxo só vai cair em senha do cartão se passar por outras perguntas anteriores. Que dá muito trabalho, mas é uma opção que funciona bem dentro do RAS. Mas a entidade eu crio aqui também? Surge como se fosse um linkzinho na palavra, tem uma formatação dentro do código, surge um linkzinho, ela fica de outra cor e aí ela fica lá dentro do código mostrando que é uma entidade. E aí ele vai pensar, ah tá, é uma entidade. Então ele vai ajudar. Naquela interface. Isso no código. Na interface não tem entidades ainda, né, Maia? No Botflow? Não, ainda não. Então, gente, só pra gente finalizar rapidinho aqui o tutorial de monitoramento, eu vou mostrar pra vocês nos testes como ela poderia quebrar, né? Ela poderia se confundir e não ser eficiente. Estamos aqui na Rouanet Readequação. Criei as minhas intents, tudo bonitinho. Aos meus olhos está perfeito, ela vai conseguir diferenciar e entender. Vou lá para os testes.
a gente criou testes de diálogos, que a gente cria uma intente, uma pergunta, uma resposta, e lá a gente põe a pergunta que o usuário escreveria e ela testa um rol de testes para a gente ter mais ou menos uma certeza se está sendo eficiente ou não. Aí eu vou rodar os testes aqui para vocês verem. Demora um pouquinho só. Você consegue aumentar o tamanho da fonte um pouquinho? Na VM não dá. Não dá? Tá. Se eu tivesse... Lá no fundo tá bem difícil. Tá bem difícil? Mas excelente. Aí demora um pouquinho, ele vai processar todos aqueles exemplos de diálogos que a gente tem. E aí quando eu crio uma nova intente, um novo conteúdo, eu crio também um novo diálogo para ele testar. Então eu fui lá e criei, que eu vou mostrar para vocês enquanto treina. Aqui nas stories de testes, eu criei a readequação. Então tem aqui um fluxozinho que a pessoa pergunta o que é CFIC, não sei o que, não sei o que. Chega aqui, intente readequação. Então a pessoa escreve readequação e ela espera que seja respondida e a gente também. Então a gente vai ver por que não funcionou. Vai demorar um pouquinho só. O ideal é ter várias, como eu falei, como fazer, pode. O ideal que você está falando, então, ao invés de eu ter um diálogo, eu tenho que colocar palavras-chave? Não, você tem que ter balanceado. Uma parte de perguntas, isso dentro do Rasa. Pode ser que em outra tecnologia não precise fazer isso, mas também pode ser que no Rasa tem outra forma de fazer. Mas a gente assim, encontrou essa e tem dado certo. A gente cria perguntas e dessas perguntas extraímos palavras-chave, que muita gente extrai entidades, por exemplo. E inclui nas próprias perguntas. Inclui balanceado para o bot ter mais, assim, certeza de que aquela palavra ali faz parte daquilo. Que é mais importante. Readequação, você tem um monte de pode, como, mas isso. Você tem uma readequação, readequar, tal. Exatamente. Exatamente isso que a gente tenta fazer. Tem funcionado. Como eu vou mostrar pra vocês aqui, pode ter um erro, como aconteceu. Tá tudo bonitinho, a intente ali pra mim tava perfeita. O usuário escreveu readequação, veio processo, prazo, readequação. Aqui a intente prevista, né? A gente esperava que viesse Lei Rouanet readequação. A gente vai descobrir por quê. Aqui em processo readequação, prazo readequação, a gente pode ver que tem readequação. Então, assim, a pessoa, que foi eu, inclusive, que errei, quando eu fui criar, eu não me atentei que eu já tinha usado essa palavra lá. E aí eu coloquei repeti e para ela não consegue identificar e ela fica ineficiente. Então, quanto mais a intente for original, melhor para o seu bot para ele ser mais eficiente. Então, a gente... Você até pode ser, vai ser super original, mas se ele não falar com essas palavras, você não vai encaixar. Não vai entender, ela não vai entender. Não adianta, tem que colocar exemplos que as pessoas usem. Por isso que a gente tem um monitoramento, que você vai lá, analisa a conversa, vê o que o usuário está demandando e a gente adapta. Então, gente, esse foi o tutorial de monitoramento. A gente vai fazer uma pausa. Quando a gente voltar, vocês vão colocar a mão na massa. Vocês vão testar o bot que vocês criaram e vão monitorar ele e tentar encontrar bugs e melhorar. E a gente vai estar sempre aqui, caso vocês tenham alguma dúvida,